Será que é burrice você investir em renda fixa, sendo que a moeda do momento é o Bitcoin? Só se fala em Bitcoin, as pessoas só querem Bitcoin. Enfim, será que é realmente burrice? Então, pra gente realmente ver se vale mais a pena investir em renda fixa ou em Bitcoin, eu vou abrir aqui a minha corretora e, sendo mais específica, eu investi R$200 em ambas, tanto em Bitcoin quanto em renda fixa. Porém, foram R$200 no dia 26 de abril, na caixinha da Nubank, ou você também pode chamar de RDB, e R$200 em Bitcoin no dia 20 de abril. Foram datas diferentes, porém os prints que eu vou botar aí na tela para vocês vão ser exatamente um mês, para não ter nenhum tipo de erro. Se eu não me engano, a taxa Selic, na época em que eu investi, que no caso foi aqui no dia 26 de abril, ela estava em 13,25%. Não, 14,25%, quer dizer. Então, ela ainda não estava em 15%, porém já estava altíssima. Então, já dá pra gente ter uma noção sobre como que pode interferir ali, caso você esteja escolhendo entre Bitcoin ou renda fixa neste momento. Mas o que de fato é o Bitcoin? Por que ele surgiu? O que ele faz? Como ele se comporta? De forma bem simples, o Bitcoin é um dinheiro digital, ou você pode chamar também de moeda digital, que não depende do banco, não depende do governo, não depende, sei lá, de um cartão de crédito ou alguma coisa do tipo. Ele é literalmente descentralizado. O Bitcoin foi criado para ser livre, global e seguro. Livre porque ele não depende de ninguém para sobreviver, ou seja, não precisa de banco, de governo ou alguma coisa do tipo. E também global porque todas as pessoas do mundo, em teoria, conseguem ter acesso ao Bitcoin, e seguro porque, como eu mesmo disse, ele não tem acesso ali ao governo ou alguma instituição financeira, alguma coisa do tipo. E é exatamente por ele ser livre, global e seguro que muita gente ama o Bitcoin, que inclusive fazem até de reserva de emergência, ou quando não fazem de reserva de emergência, normalmente colocam ali como uma boa parte do seu patrimônio, da sua carteira, enfim. E é exatamente por esses motivos que, por exemplo, um perfil conservador não curte muito o Bitcoin. Afinal, quem vai cuidar do dinheiro dele? Ou quem que vai administrar? Como que isso funciona? Como que isso vai parar na minha carteira? Ou alguma coisa do tipo que pode vir a surgir como dúvida para principalmente os perfis conservadores. Então, antes de eu te mostrar qual foi o resultado do meu investimento em Bitcoin e em renda fixa durante esse um mês, coloca aqui nos comentários qual é o seu tipo de perfil: conservador, intermediário ou arrojado. Bom, agora é o momento em que a gente vai ver realmente quanto que rendeu os R$200 durante esse mês. E a gente vai começar pela renda fixa, como eu tô aqui, eu vou estar mostrando em algum lugar na tela para vocês o meu print aí do meu banco, da minha corretora no caso, e no caso da renda fixa foi na caixinha da Nubank, como eu falei, RDB, coloquei R$200 no dia 26 de abril e rendeu R$2,05. Lembrando que quando eu fiz esse primeiro aporte mensal, pra gente fazer de fato esse desafio de R$200 em renda fixa, pra gente entender quanto que rendeu durante esses 30 dias, a taxa Selic, se eu não me engano, ela estava em 14,25%. E durante ali esses um mês, teve a reunião do Copom, que é quando ali eles definem a taxa Selic, e a taxa Selic ela passou a ser 14,75%. Isso significa que se a taxa Selic hoje estiver maior, que no caso tá realmente, atualmente está em 15%, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o seu rendimento durante esse processo de um mês vai render mais do que R$2,05. Mas, por outro lado, também tende a ser ao contrário. Ou seja, se no momento que você está assistindo esse vídeo, a taxa Selic tiver menos do que 14,25 ou 14,75, obviamente vai render menos do que R$2,05. Ainda falando de renda fixa, se você for acompanhar de fato o gráfico dele, onde vai mostrar o crescimento mesmo do que você ganhou em cima daqueles R$200, ele é bem crescente, ele não tem o que a gente chama de volatilidade, ou seja, aquelas ondinhas que podem acontecer, por exemplo, no Bitcoin. Para um perfil conservador, vai ser muito mais tranquilo. Então, para esse investimento, mais especificamente a caixinha da Nubank, a gente teve baixo risco, rentabilidade previsível e, além disso, liquidez. E esses são os pontos principais para você, perfil conservador, ou até mesmo ali o perfil que é moderado, intermediário, enfim. Agora, realmente, aonde a gente queria chegar, que é quanto rendeu durante esses 30 dias. Mas antes disso, eu preciso explicar algumas coisinhas sobre o Bitcoin, senão você pode não entender, mesmo que eu fale quanto que rendeu. Vamos lá! Quando a gente fala de Bitcoin, significa que é uma criptomoeda. E quando a gente fala de cripto, significa também que é renda variável. Ou seja, o gráfico que eu mostrar aqui para vocês vai ter sim volatilidade, porém, exatamente por ele ter mais volatilidade,
que ele acaba rendendo um pouco mais, porque você corre mais riscos de perder aquele dinheiro. Então, quando eu for mostrar quanto que rendeu o Bitcoin, vocês vão ver que o gráfico dele vai estar muito volátil, que a gente chama, ou seja, cheio de ondinhas, vamos dizer assim. Outra coisa muito importante é que o Bitcoin, automaticamente, quando você compra ele, meio que você também tá comprando automaticamente o dólar. Então, o resultado que aparecer aqui no gráfico, que eu vou mostrar pra vocês, vai estar em dólar. Você vai conseguir comprar ele em real, porém ele meio que vai converter automaticamente. E assim, você vai finalmente ter o resultado final de quanto realmente rendeu ali durante aqueles 30 dias. Então, vamos lá para, de fato, quanto que rendeu o Bitcoin. Eu vou deixar aí o print na tela. E aqui está 7 dólares e aí um pouquinho 35 centavos que a gente tá vendo. E como vocês podem ver, aqui no dia 20/4 eu comprei realmente o Bitcoin. E aqui tá mostrando o dia 19, porque eles mostram um dia antes, mas se a gente olhar em cima aí da data, nos últimos 30 dias, vai estar de 20/4 a 20/5, tá? Então é realmente esse um mês. E não que faça tanta diferença um dia, quer dizer, depende muito do dia, porque como eu falei, é ainda variável, qualquer coisa pode acontecer. Então, como vocês mesmos podem ver, aumentou aí 7 dólares, um pouquinho mais que 7 dólares no caso, e isso significou um aumento de 21% do que eu investi até o momento do que eu tenho ali nesse final dos 30 dias. E a outra coisa que vocês podem analisar também é que no dia 20/4, quando eu realmente aportei o primeiro investimento, foi 33, representava, aqueles R$200, ele representava 33 dólares. Já no dia 20/5 ou 19/5, representava 41 dólares. E que se a gente pegasse esses 41 dólares e convertesse pelo menos no valor do dólar que está atualmente, nós teríamos 222 reais atualmente nesse período aí de 30 dias. Ou seja, a gente investiu 200 reais e recolheu em partes, porque eu não resgatei esse dinheiro, ainda tá lá, subindo e descendo, mas enfim, mas a gente teria recolhido 222 reais, ou seja, em média de 222 no caso, ou seja, um rendimento de 22 reais a mais. Inclusive, isso representa em torno de quase 10 vezes mais o rendimento do Bitcoin, mas é aquele negócio, enquanto o Bitcoin ele está variando o tempo todo, como vocês puderam ver no gráfico, ele faz o tempo todo isso daqui, na renda fixa ela está literalmente assim, em continuidade mesmo no que ela está rendendo ali. Inclusive, para vocês terem até um pouco mais de noção de mercado, eu comprei esse Bitcoin muito barato comparado ao que está hoje. Eu comprei ele ali em torno de 88 mil e hoje ele está valendo, eu não vou saber exatamente, eu vou pesquisar agora neste momento. Vamos lá ver quanto que ele tá hoje. 108 mil dólares, só para vocês terem noção de como que a renda fixa, que eu mostrei ali o gráfico dele, estava literalmente assim, e aqui no caso do Bitcoin, a gente viu que o gráfico estava toda hora, todo momento em volatilidade. Então, esse é o momento que você vai poder colocar nos comentários se você teria coragem de investir no Bitcoin, visto que a gente teve ali um rendimento de 7 dólares, ou melhor dizendo, de 22 reais. Me conta aí, você teria coragem de... Apesar da gente ter tido um bom rendimento, a gente poderia ter perdido tudo. Então me conta aí se você teria essa coragem. E obviamente se inscreve no canal, porque quem sabe eu não faço mais vídeos sobre isso. Tchau, te conto nesse vídeo.